Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Professor Daniel Gontijo por aqui, sou doutor em neurociências, fundador do Instituto Ponto Azul, e a gente está na reta final para começar o nosso novo Clube do Livro. Na verdade, o primeiro Clube do Livro do nosso Clube de Psicologia do Instituto Ponto Azul, que é o IPA Psi. A gente vai começar amanhã a discussão deste livro aqui, que saiu recentemente neste ano, O Cérebro de Luto, Como a Mente nos Faz Aprender com a Dor e a Perda, que foi escrito pela psicóloga e neurocientista Mary Frances O'Connor. Ela que é pesquisadora desse tema há décadas, reuniu aqui várias evidências, várias descobertas científicas sobre o que acontece no nosso cérebro durante a perda de um ente querido, especificamente, mas ela traz também reflexões sobre outros tipos de perda, tipo a perda de um emprego, uma doença que nos acomete, que é muito complicada, e assim por diante. Eu estou muito animado para começar a fazer essa leitura com vocês. Para quem está pegando o bonde andando, então, a partir de amanhã, terça-feira, 25 de julho, a gente vai começar os nossos 8 encontros para discutir todos os capítulos deste livro aqui. Mas eu vou explicar com mais calma como vai funcionar o curso, o Clube do Livro, no finalzinho, porque a proposta desta live aqui, já tem gente chegando, boa noite aí a todos que estão marcando presença, é eu ler a introdução, que é bem curtinha, que dá uma palhinha sobre os assuntos mais importantes do livro e fazer alguns comentários para vocês a partir dessa leitura que eu vou fazer. No final, quem estiver online e quiser mandar uma pergunta, um comentário, eu posso interagir um pouquinho também para tirar dúvidas sobre o Clube do Livro. E já adianto que não é preciso ser psicólogo nem estudante de psicologia para participar dessa leitura com a gente, beleza? Vai ser nas terças-feiras à noite, a partir do dia 25 de julho, e tudo vai ficar salvo para quem perdeu o encontro poder assistir posteriormente. Eu já deixei aqui embaixo um link que você pode clicar para ver os detalhes, já garantir a sua vaga, ou aguenta aí mais um cadinho para eu ler e comentar essa introdução para vocês, para depois você tomar essa decisão com mais tranquilidade, se for interessante para você, beleza? Estou aqui no cenário novo, né? Quem acompanha os vídeos com mais regularidade está vendo que está diferente, porque eu estou no interior de Minas, curtindo o restinho das minhas férias. Estou na casa dos meus sogros e no final de semana é aniversário da minha mãe. Então, vocês vão me ver, eventualmente, em ambientes um pouco diferentes do que vocês estão acostumados. Mas é isso aí, gente. Obrigado a todos. Ariel, que já está moderando o chat aí, obrigado demais, meu amigo. Um abraço para você. Que bom que foi te ver ontem, inclusive. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou ler a introdução do livro para vocês terem uma ideia sobre o que se trata esta obra aqui, e eu vou fazer alguns comentários em cima, beleza? Lembrando que a coordenação do nosso Clube do Livro vai ser feita por mim e pela psicóloga Natasha Gontijo, que é minha esposa, que está fazendo o seu TCC, não, desculpa, gente, a sua pós-graduação em TCC, em Terapia Cognitivo-Comportamental, está se preparando para o mestrado e é uma psicóloga, uma profissional muito competente também. Eu acho que vai agregar muito na discussão desse Clube do Livro que a gente vai começar a partir, então, de amanhã. Lembrando que as inscrições vão só até amanhã também, viu? Depois que a gente começou o clube, não dá mais para se inscrever, beleza? Quer dizer, às vezes a gente até deixa umas 12 horinhas depois, né? Tem o pessoal que vê a live um pouquinho mais tardiamente, mas eu acho que no máximo quarta-feira, meio-dia, assim, se você clicar embaixo, você já não vai conseguir se inscrever. Beleza, gente? Então, assim, eu vou ler rapidamente aqui a introdução para vocês terem uma ideia de quem é a autora, da história de vida dela, das pesquisas que ela desenvolveu e do que ela propõe aqui nesse livro, para a gente ir batendo um papo nesta noite de segunda-feira, tá? Eu vou ter que segurar o livro aqui assim, eu não consigo, a mesinha aqui é muito pequenininha, colocá-lo assim numa posição mais vantajosa, assim, em termos da captação de imagem, mas vamos lá. Qualquer coisa, se o áudio estiver ruim ou a imagem estiver ruim, vocês me avisem aqui no chat que eu estou de olho, tá? Para a gente fazer os ajustes necessários. Desde que existem relações humanas, começa assim a autora Mary O'Connor, lutamos com a natureza avassaladora do luto após a morte de alguém que amamos. Poetas, escritores e artistas nos deram representações comoventes da quase indescritível natureza da perda, uma amputação de parte de nós ou uma ausência que nos sobrecarrega como um casaco pesado. Como seres humanos,
parecemos compelidos a tentar comunicar o que é nosso luto, descrever como é carregar esse peso. No século XX, psiquiatras como Freud, Kubler-Ross e outros começaram a descrever de uma perspectiva mais objetiva o que as pessoas que eles entrevistaram sentiam durante o luto e notaram padrões e semelhanças importantes entre essas pessoas. Foram escritas grandes descrições na literatura científica sobre o que do luto. O que do luto é no sentido de o que ele é, quais problemas ele causa, até quais são as suas reações no corpo. Uma das coisas que a gente vai ver nesse livro, como daqui a pouquinho ela vai mencionar, é quando o luto é normal, é saudável, e quando esse luto é patológico, é meio doentio e a gente precisa de uma ajuda. Eu sempre quis entender o porquê, em vez de só o que, prossegue a autora. Por que o luto dói tanto? Por que a morte, a ausência permanente daquela pessoa com que você tem um laço, resulta em sentimentos tão devastadores e leva a comportamentos e crenças inexplicáveis, até para você mesmo? Eu tinha certeza de que parte da resposta estava no cérebro, sede de nossos pensamentos e sentimentos, motivações e comportamentos. Se pudéssemos olhar da perspectiva do que o cérebro está fazendo durante o luto, talvez conseguíssemos achar o como, e isso nos ajudaria a entender o porquê. Então, a Mary, querendo entender melhor esse processo do luto, da perda de um ente querido, dessa tristeza, dessa angústia que nos acomete, foi pelo caminho das neurociências para poder, de repente, entender por que a gente vive isso através do como, né? O como e o porquê bem interligados nesse sentido aqui. As pessoas muitas vezes perguntam o que me motivou a estudar o luto e me tornar pesquisadora do assunto. Acho que essa pergunta, em geral, vem da simples curiosidade, assim como talvez de querer saber se dá para confiar em mim. É provável que você, que está lendo isso, também queria saber se eu passei por isso, se atravessei a noite escura da morte, da perda, se sei do que eu estou falando e estudando. O luto pelo qual passei não foi pior do que o luto dos outros com quem converso, que descrevem sua perda e sua vida estilhaçada como consequência dessa perda. Mas eu tive perdas. Quando estava no 8º ano, minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama estágio 4. Havia células cancerígenas em todos os linfonodos que o cirurgião tirou ao fazer a mastectomia. Então ele soube que já havia metástase em outras partes do corpo dela. Como eu tinha apenas 13 anos, só fiquei sabendo muitos anos depois que não era para ela passar daquele ano. Mas eu sabia que o luto chegara à nossa casa, perturbando nossa família, que já estava sofrendo com a separação dos meus pais e a depressão da minha mãe. A casa ficava no alto das montanhas rochosas do norte, perto da divisória continental, em uma cidade rural que se beneficiava da presença de uma pequena faculdade, na qual meu pai dava aula. O oncologista de minha mãe a descreveu como seu primeiro milagre. Ela viveu mais 13 anos, uma colher de chá do universo para 2 filhas adolescentes, minha irmã mais velha e eu. Mas neste mundo, eu era o tônico emocional da minha mãe, seu regulador de humor. Quando me mudei para fazer faculdade, mesmo que isso fosse apropriado para meu desenvolvimento, a depressão dela só piorou. Portanto, meu desejo de entender o luto se originou não tanto de minha experiência pessoal após a morte dela, quando eu tinha 26 anos, mas de um desejo de entender o luto e a dor da minha mãe em retrospecto e de aprender o que eu poderia ter feito para ajudá-la. Então, é interessante que, assim como tantos outros pesquisadores, a Mary teve a sua história, a sua trajetória marcada por acontecimentos que a motivaram a escolher o seu objeto de estudo. Então, a experiência da mãe dela, em função de uma doença, em função do seu processo de morte, que ela vai descrever posteriormente com mais calma, e como ela poderia tê-la ajudado, e tudo aquilo que ela testemunhou, foram combustíveis para ela tomar essa decisão de estudar esse assunto que é tão marcante, tão decisivo, natural, mas que não deixa de ser um tabu nas nossas vidas. Bem interessante essa colocação, essa ambientação mais pessoal do livro que a Mary dá nesse início aqui. Estudei na Universidade Northwestern,
nos arredores de Chicago e estava ansiosa para escapar da vida rural, fazer faculdade em uma cidade onde havia mais pessoas trabalhando em um único quarteirão do que morando na minha cidade natal inteira. Só um comentário rápido aqui, gente, para esclarecer, eu devia ter falado isso antes, mas os nossos encontros não vão ser caracterizados por essa leitura que eu estou fazendo aqui, tá? Hoje é uma leitura comentada, só para vocês entenderem um pouquinho a proposta do livro com mais calma, a partir das palavras da própria autora, que introduziu esse tema nestas, eu acho que umas 8 páginas, mais ou menos, de introdução. Mas os próximos encontros, a partir de amanhã, na verdade, oficialmente, o nosso Clube do Livro, vão ser dedicados a gente fazer discussões, a gente vai bater um papo. Eu e a Natasha vamos coordenar, a gente vai trazer os elementos mais importantes de cada capítulo para conversar a respeito desses capítulos. Não vai ser uma leitura mais, beleza? Vai ser um bate-papo. Mas não tem obrigatoriedade nenhuma de você comprar o livro para participar. Se quiser só ouvir o nosso bate-papo, fazer perguntas, interagir, tá suave, tranquilo também, sem problema nenhum. A primeira vez que me deparei com uma menção de neuroimagem funcional foi ao ler algumas frases do meu livro Introduction to Neuroscience, ou Introdução à Neurociência, no início dos anos 90. A imagem por ressonância magnética funcional era uma tecnologia nova, disponível apenas para um punhado de pesquisadores no mundo. Fiquei intrigada. Embora não imaginasse que algum dia teria acesso a uma máquina dessas, estava animado com a possibilidade de cientistas conseguirem enxergar a caixa preta do cérebro. Ela está mencionando uma técnica bem revolucionária das neurociências que permite a gente enxergar ou a gente mapear o que o cérebro está fazendo em tempo real. Na medida em que as pessoas estão pensando, tomando decisões, sentindo emoções, fantasiando, essa máquina, então, detecta esses padrões de atividade do cérebro e transmite isso para o computador, para a gente entender o que está rolando ali na medida em que as pessoas têm certas experiências psicológicas. 10 anos depois, cursando a pós-graduação na Universidade do Arizona, fiz minha tese sobre um estudo de uma intervenção para o luto. Um membro de minha banca avaliadora, psiquiatra, sugeriu que eu tinha uma ótima oportunidade de ver como era o luto no cérebro e recomendou que eu convidasse os participantes do meu estudo para voltar e fazer uma ressonância magnética funcional. Fiquei dividida. Eu já havia terminado as exigências de meu doutorado em psicologia clínica. Neuroimagem era uma tecnologia nova, como uma curva de aprendizagem bem íngreme pela frente, né, para ela aprender. Mas às vezes todas as estrelas se alinham para um projeto e assim começamos o primeiro estudo de luto com a ressonância magnética. O psiquiatra Richard Lane havia feito um período sabático na Universidade de Londres, onde foram desenvolvidos estudos para analisar imagens, esses tipos de imagem que ela mencionou. Lane estava disposto a me ensinar a analisar, mas mesmo assim parecia uma tarefa intransponível. Interessante, né? Porque às vezes a gente entra em contato com os resultados dos estudos e não para pensar em todo um caminho de perrengues que o pesquisador pode ter encontrado pela frente para chegar naqueles resultados. Então, era uma tecnologia nova, ela tinha muita coisa para aprender, mas algumas coisinhas pelo caminho foram felizes para ela, agraciaram ela com pessoas que a ajudaram, então ela está descrevendo um pouquinho disso. E apesar disso, as estrelas se alinharam. Interessante essa referência dela, né? Parece que ela é um pouco mística, não sei. Por acaso, um psiquiatra alemão, Howard Gondel, queria vir para os Estados Unidos para Lane e poder ensinar métodos de neuroimagem aí também. Gondel e eu nos conhecemos em março de 2000 e sentimos uma conexão imediata. Compartilhávamos da mesma fascinação pela forma como o cérebro mantém as relações humanas que ajudam a regular nossas emoções, bem como da curiosidade pelo que acontece quando essas relações são perdidas. Quem teria imaginado que 2 pesquisadores nascidos em países diferentes, com uma década de distância, teriam tantos interesses sobrepostos? Assim, as peças do estudo se encaixaram. Por causa da minha tese, eu conhecia um grupo de pessoas enlutadas, dispostas a se submeter a uma ressonância. Gondel tinha o conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento do cérebro. Lane tinha as técnicas de imagem, então cada um contribuindo à sua maneira para fazer esse estudo de neuroimagem de pessoas que estavam passando pelo luto, para ver o que estava acontecendo no cérebro delas. Mais um obstáculo exigiu uma intervenção benevolente das estrelas. Gondel só podia vir aos Estados Unidos por um mês.
Eu estava indo fazer meu internato clínico na UCLA em julho de 2001. Preocupante era o fato de que o scanner de neuroimagem no centro médico de nossa universidade iria ser substituído no início, desculpa, no único período em que todos estaríamos em Tucson, no Arizona. Mas todas as obras sofrem do mesmo problema, atraso no cronograma. Então, em maio de 2001, a agenda do scanner estava vazia, mas o aparelho mais antigo continuava disponível. O primeiro estudo de luto com neuroimagem foi feito em 4 semanas, tempo recorde para qualquer projeto de pesquisa. Este livro apresenta os resultados desse estudo, além de muito mais. Então, vamos pensar que o pontapé inicial dela foi esse estudo que ela conduziu no final do seu doutorado, mas ela trouxe, como vocês vão ver já no primeiro capítulo de amanhã, que a gente vai discutir, tantos outros estudos para poder agregar na nossa compreensão do que se passa no cérebro, na mente das pessoas durante o luto e quais as diferenças entre as pessoas, por que existem essas diferenças e como a gente pode lidar com essa experiência humana. Ir para a UCLA me deu a oportunidade de adicionar mais uma especialidade à minha caixa de ferramentas científicas. Terminei ali o meu internato clínico, um ano de trabalho no hospital e em clínicas, onde atendi médicos e pacientes com uma série de problemas de saúde mental. Após o internato, embarquei em uma bolsa de pós-doutoramento em psiconeuroimunologia, um termo chique para estudar como a imunologia se encaixa em nossa compreensão da psicologia e das neurociências. Permaneci por 10 anos na UCLA, passando a fazer parte do corpo docente, mas acabei voltando à Universidade do Arizona. Lá, sou chefe do Laboratório de Luto, Perda e Estresse Social. GLASS, na sigla em inglês. Um cargo gratificante que me permite dar aula a alunos de graduação e pós, bem como dirigir o programa de treinamento clínico. Hoje, meus dias são bem diversificados. Passo horas lendo pesquisas e e desenhando novos estudos para investigar os mecanismos da efêmera experiência do luto. Dou aulas de graduação, trabalho com outros psicólogos clínicos do país e do mundo, para ajudar a moldar a direção do campo de pesquisa em luto. Dou mentoria a alunos de graduação, ajudando-os a desenvolver seus próprios modelos científicos, escrever artigos e, talvez mais importante de tudo, encorajo o dom de cada estudante para o pensamento científico e os estimula a nos mostrar sua visão única do mundo por uma lente científica. Então, ela também está empenhada na divulgação científica e na formação de cientistas de uma forma bem significativa, robusta. Embora meus papéis de pesquisadora, mentora, professora e escritora signifiquem que já não atendo clientes em terapia, tenho muitas oportunidades de ouvir sobre o luto das pessoas nas extensas entrevistas que conduzo para minhas pesquisas. Faço todo tipo de pergunta e também tento ouvir com atenção as pessoas gentis e generosas que estão dispostas a compartilhar suas histórias comigo. A motivação para participar, elas me dizem, é dividir suas experiências com a ciência para que esta possa ajudar o próximo que passar pelas terríveis consequências de perder alguém que ama. Sou grata a cada um e tentei honrar suas contribuições neste livro. Então, ela segue aqui falando um pouquinho mais das motivações dela, do trabalho dela. É bem interessante, né? Conhecer um pouquinho mais do cotidiano, da formação do autor que a gente está lendo. Está acabando, viu? A introdução não é grande, não. Já já a gente finaliza aqui. A neurociência não é necessariamente a disciplina que vem à mente quando pensamos em luto, e com certeza, quando minha busca começou, era menos ainda. Durante meus anos de estudo e pesquisa, acabei percebendo que o cérebro tem um problema a resolver quando um ente amado morre. Não é um problema trivial. Perder a pessoa que é tudo para nós nos domina por completo, porque precisamos de nossos amados tanto quanto precisamos de água e comida. Olha a analogia que ela faz. No capítulo 1, que eu já li hoje com a Nath, com a Ivone, a gente se depara com esse tipo de comparação. Como a gente tem uma dificuldade muito grande diante da escassez, da privação de comida e de água, e como essa dificuldade pode se assemelhar em alguns aspectos, né? Não é que seja idêntico, não, tá? A quando a gente está privado de contato social, quando a gente não encontra aquela pessoa com quem a gente costuma se relacionar, com quem a gente tem um vínculo. Então, ela vai trazer alguns insights de pesquisas em neuropsicologia e neurociências para fazer esse link de que algumas redes neuronais, a nossa forma de funcionar em termos neuropsicológicos, quando se trata
dos vínculos interpessoais que a gente estabelece, do nosso apego aos outros, tem uma semelhança e talvez até parta em alguma medida das mesmas redes que fazem parte, parcialmente, de algumas funções, de alguns comportamentos mais básicos, como localizar comida, como a gente se mapear no ambiente, em termos de onde a gente está, em termos temporais também, e em termos também de conexão com estímulos, com situações que são relevantes para a nossa adaptação, para a nossa sobrevivência. Então, ela vai fazer um paralelo muito legal sobre isso no próximo capítulo, falando sobre um pouquinho dessas redes similares entre atividades que estão envolvidas, né, com atividades sociais e atividades que não são sociais, como isso, buscar água, comida. Então, no final das contas, para resumir essa ideia rapidamente, é a ideia de que o apego, o vínculo social, é uma necessidade básica. É algo que a gente pode chamar de instintivo em nós. E por ser muito básico, muito instintivo, isso nos mobiliza por completo. Isso é difícil de lidar quando está carente, está ausente na nossa vida. Existe uma função adaptativa de sobrevivência, a gente pode até falar assim, muito importante por trás dos vínculos. Então, o primeiro capítulo ela vai trazer um pouquinho mais esse tema com detalhes. Felizmente, o cérebro é bom em resolver problemas. Aliás, o cérebro existe exatamente para isso. Depois de décadas de pesquisa, percebi que ele dedica muito esforço a mapear onde estão nossos entes amados enquanto estão vivos para poder encontrá-los quando precisamos. E o cérebro, com frequência, prefere hábitos e previsões a informações novas. Ou seja, o cérebro preferiria operar, ou a gente prefere, com o nosso cérebro funcionar, em ambientes que são familiares, onde a gente sabe o que esperar, o que vai acontecer, em vez de ambientes caóticos, desordenados, imprevisíveis. Mas ele tem dificuldade de entender novas informações que não podem ser ignoradas, como a ausência de nosso ente amado. Enlutar-se exige a difícil tarefa de jogar fora o mapa que usávamos para navegar a vida juntos e transformar nosso relacionamento com a pessoa que morreu. Olha só, jogar fora esse mapa. Um mapa que não descreve mais a realidade. A gente se habitua a esse mapa. Onde está o meu ente querido? A minha esposa, o meu pai, o meu filho, o meu irmão. Depois que um deles se vai, a gente tem que atualizar esse mapa sobre onde eles estão, quem são eles, como é que a gente se comunica com eles, o que a gente vai fazer com eles, o que esperar deles. Se a gente continuar operando a partir desse mapa, a gente vai tropeçar o tempo inteiro, porque eles não estão mais entre nós. E como a gente vai ver no primeiro capítulo, o nosso cérebro, entre aspas, não entende rapidamente, imediatamente, quando essas pessoas se vão. E aí que vem os tropeços, aí que vem a dor. Enlutar-se, ou aprender a viver uma vida cheia de significado sem a pessoa que amamos, é, por fim, um tipo de aprendizagem. Como aprender é algo que fazemos a vida toda, ver o luto como um tipo de aprendizado pode parecer mais familiar e compreensível e nos dar a paciência de permitir que esse processo extraordinário aconteça. Olha que interessante, o luto como um processo de aprendizado ou de aprendizagem. É um processo de modificação da nossa mente, do nosso cérebro, diante de uma mudança que aconteceu no ambiente. A pessoa que estava ali com a gente no dia a dia, exercendo várias funções importantes, afetivas, muitas vezes instrumentais também de vida, não está mais por ali. Como é que eu me adapto a isso? Alguém que era um pilar tão importante na minha vida não está presente mais. Isso dói, deixa lacunas. Então, ela explica um pouco dessa dor e, como eu falei antes para vocês, ela traz insights sobre como a gente pode lidar de uma maneira saudável com isso ao longo do livro. Quando converso com alunos ou médicos e terapeutas, ou até com pessoas sentadas ao meu lado em um avião, percebo que tem questões ardentes sobre o luto. Elas perguntam: tudo é igual à depressão? Quando as pessoas não demonstram seu luto, é porque estão em negação? Perder um filho é pior do que perder um cônjuge? Então, muitas vezes, elas me fazem esse tipo de pergunta. Conheço alguém cuja mãe, irmão, melhor amigo, marido morreu e, depois de 6 semanas, 4 meses, 18 meses, 10 anos, ele ainda está em luto. Isso é normal? Olha que questão interessante. Depois de muitos anos, caiu a ficha de que as pressuposições por trás das perguntas demonstram que pesquisadores de luto não foram muito bem-sucedidos em transmitir o que aprenderam.
Porque a gente tem várias dessas respostas na ciência, mas se as pessoas têm essas questões tão frequentemente, talvez essas respostas científicas não chegaram à população. É isso que ela está supondo aqui, ó. Foi isso que me motivou a escrever este livro. Estou imersa no que o psicólogo e pesquisador George Bonanno chamou de nova ciência do luto. O tipo de luto que abordo neste livro se aplica a quem perdeu um cônjuge, um filho, um melhor amigo ou qualquer um de quem era próximo. Também exploro outras perdas, como a perda de um emprego ou a dor que sentimos quando morre uma celebridade que admiramos muito e nunca conhecemos. Ofereço considerações sobre aqueles de nós que são próximos de alguém que está enlutado para ajudar a entender o que acontece com essa pessoa. Este não é um livro de conselhos práticos, mas, mesmo assim, muitos que o leram me dizem ter aprendido coisas que podem aplicar às suas experiências únicas de perda. Então, a ideia não é que ela vai te dar um passo a passo. Ó, quando você estiver sofrendo, vivendo isso ou aquilo, você tem que fazer A, B, C ou D. Não, não é um livro de receitas, mas ela traz insights, reflexões que, como ela está comentando aqui, podem ser úteis para muitas pessoas que estão vivenciando isso ou convivem com quem vivenciam o luto. Inclusive para psicólogos e estudantes de psicologia, psiquiatras, enfim, enfermeiros, pessoas que vão trabalhar com quem está passando por esse tipo de experiência. O cérebro sempre fascinou a humanidade, mas novos métodos nos permitem olhar dentro daquela caixa preta. E o que conseguimos ver nos seduz com respostas possíveis para perguntas antigas. Tendo dito isso, não acredito que uma perspectiva neurocientífica sobre o luto seja melhor do que uma perspectiva sociológica, religiosa ou antropológica. Falo isso com sinceridade, apesar de dedicar toda uma carreira à lente neurobiológica. Acredito que nossa compreensão do luto por essa lente possa melhorar nosso entendimento, criar uma visão mais holística do luto e nos ajudar a nos envolver de novas formas com a angústia e o terror do que é o luto. Neurociência faz parte da conversa dos nossos tempos. Compreendo a miríade de processos do luto, focando com mais detalhe a forma com que os circuitos cerebrais, neurotransmissores, comportamentos e emoções são engajados durante esse sofrimento. Temos a oportunidade de sentir uma nova empatia por aquelas pessoas que estão passando por isso. Podemos nos permitir sentir o luto, permitir que os outros sintam o luto e entender a experiência de passar pelo luto. Tudo com mais compaixão e esperança. É muito interessante isso que ela está trazendo, porque a ideia não é que as neurociências estão respondendo de uma vez por todas e de forma excludente as perguntas que a gente tem sobre o luto. Outros ramos da ciência, ela mencionou aqui antropologia, sociologia, a própria psicologia, têm suas contribuições sobre o luto. Não é que uma área científica seja melhor do que outra. E não é que essas descobertas vão aniquilar necessariamente respostas de outras fontes não científicas para essas questões da vida, como a religião que ela menciona aqui. Muitas pessoas, como ela discute em outros momentos do livro, encontram amparo, encontram consolo numa religião, numa espiritualidade, talvez numa filosofia de vida, para lidar com as perdas, e está tudo bem. O ponto que ela traz é que as neurociências agregam, trazem um conhecimento que pode ser muito importante para muitas pessoas que estão vivendo isso, ou para pessoas que trabalham com quem passa por esse tipo de experiência, mas não precisa ser algo excludente, ou isso ou aquilo. Você deve estar notando que eu uso termos como luto e passar pelo luto. Embora a gente ouça esses termos sendo usados de forma intercambiável, faço uma distinção importante. Por exemplo, ao luto, ou seja, a emoção intensa que nos atinge como uma onda, completamente avassaladora, impossível de se ignorar. O luto é um momento que reaparece sem parar. Esses momentos, porém, são distintos do que eu chamo de passar pelo luto, uma expressão que uso para me referir ao processo, não ao momento do luto. Então, aqui ela fala que o luto seria essa emoção avassaladora, aquela dor, aquela experiência mais pontual que vai, que volta, e o processo de passar pelo luto como um caminho depois dessa perda que a gente vivencia, que as pessoas vivenciam. Caminho este recheado por lutos ou por momentos em que essa experiência da dor aparece de forma mais ou menos intensa e que envolve outros tipos de processo que ela vai descrever ao longo do livro. Então, tem um luto enquanto uma emoção forte,
que vem em volta, e o processo do luto, essa passagem pelo luto como um contínuo, como uma experiência mais estendida no tempo, algo que dura um cadinho mais. Vamos pensar assim, ó, só para fazer uma analogia que me passou na cabeça rapidamente. A gente está no inverno, tem aquele frio, que é um momento pontual que, porra, 8 graus tá fazendo aqui, eu preciso da blusa, preciso da jaqueta, sabe aquela noite onde cai a temperatura? Então esse é o frio, seria o luto, tá vendo? A experiência de uma queda brusca de temperatura que nos acomete e faz a gente tremer, ou faz a gente chorar, se for o luto. Agora, existe o processo de uma mudança mais geral de temperatura que a gente chama de inverno, que dura quantos meses? 3 meses, mais ou menos? Eu acho que é isso, né? Dura 3 meses, tem seus altos e baixos, e tem uma explicação em função da inclinação e da distância da Terra em relação ao Sol. Então, passar pelo luto, ou luto enquanto um processo, envolve todo esse percurso desde a perda de uma pessoa significativa para a gente. Mas tem esses momentos pontuais que ela chama de luto, né, de uma forma um pouco mais de acontecimento, não acontecimento, né, de um momento discreto no tempo, que seria essa dor que nos acomete, tal como o frio de uma noite de inverno, que pode ser bem importante para fazer a gente tremer e precisar de um casaco extra. Então, só para fazer uma analogia de passar pelo luto e luto, e também de inverno e um dia mais frio, para ficar mais tranquilo para vocês entenderem. Passar pelo luto envolve uma trajetória, exatamente, ó. Obviamente, sentir luto e passar pelo luto são coisas relacionadas, e é por isso que são utilizadas de forma intercambiável para descrever nossa experiência de perda. Mas há diferença-chave. Veja, o luto nunca acaba e é uma reação natural à perda. Você experimentará pontadas de luto por essa pessoa para sempre. Olha que interessante. Ela está dizendo que é normal, até o último dia da nossa vida, a gente se lembrar daquela pessoa que se foi e ter uma pontadinha de dor, de tristeza, de saudade. A ideia não é que isso vai acabar um dia. O que vai acabar seria aquela onda mais forte inicial. Em geral, é isso que acontece. Depois de um tempo, varia de pessoa para pessoa, como a gente vai estudar neste livro, mas isso aí vai se tornando mais tranquilo, mais brando, mas não é como se você não sentisse mais nenhuma emoção negativa a respeito daquela perda. Se for uma pessoa muito importante para você, daqui 5, 10, 30 anos você se lembrar, poxa, podia estar aqui comigo, né? Podia estar vivendo isso aqui com a gente, ou o que ela diria diante disso. É normal ter essas pontadinhas saudosas, dolorosas, eventualmente. O que não é normal é quando isso ocupa a nossa vida de uma maneira avassaladora, impactando nossas funções básicas. E isso está se estendendo por meses e meses, talvez até anos. Aí a gente começa a suspeitar de uma psicopatologia, de um transtorno. Mas é um tema que sobre o qual a gente vai se debruçar com mais calma no decorrer do livro. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Terá momentos discretos que o dominarão, mesmo anos depois da morte, quando já tiver restaurado a sua vida a uma experiência significativa e gratificante. Mas ainda que você sinta a emoção universalmente humana de luto para sempre, a experiência de passar pelo luto, a adaptação, muda com o tempo. Nas primeiras 100 vezes que você tiver uma onda de luto, talvez pense, nunca vou superar isso, não consigo suportar. Na 100ª primeira, talvez pense: odeio isso, não quero isso, mas é familiar e sei que vou superar este momento. Embora o sentimento de luto seja o mesmo, sua relação com ele muda. Sentir luto anos após sua perda pode fazer você questionar se realmente se adaptou. Se você pensa na emoção e no processo de adaptação como duas coisas separadas, então não é um problema sentir luto mesmo quando passou pelo luto há muito tempo. Olha que interessante. Porque você tendo passado por aquele momento mais difícil inicial, que deu uma chacoalhada na sua vida, ter uma experiência ou outra de luto, enquanto uma emoção mais discreta, ali depois de anos e tudo, não vai te dar aquela chacoalhada de novo e fazer sua vida se desorganizar. Então, existiria esse momento mais turbulento, inicial, e depois pequenos episódios de uma lembrança, uma dor mais pontual,
em vista de alguma lembrança, de algum acontecimento ao longo da sua vida, mas não que isso vá acabar completamente. A ideia que a autora está trazendo é que é normal a gente sentir essas pontadinhas de dor até os últimos dias. O que não é normal é esse momento mais turbulento inicial se estender por anos e anos, trazendo uma desorganização na nossa vida social, de trabalho, ou de estudos, de lazer, de ter propósito mesmo para a gente viver. Aí a gente já entra um pouquinho mais naquele reino da psicopatologia, de algo que precisa de um cuidado profissional mais de perto. Dá para pensar em nossa jornada juntos neste livro como uma série de mistérios que estamos resolvendo, com a parte 1 organizada em torno do luto e a parte 2 organizada em torno do enlutar-se. Cada capítulo aborda uma questão. O capítulo 1 pergunta: por que é tão difícil entender que a pessoa morreu e se foi para sempre? A neurociência cognitiva me ajuda a lidar com essa questão. O capítulo 2: por que o luto causa tantas emoções? Por que sentimos tristeza, raiva, culpa, responsabilidade ou saudade? Aqui trago a teoria do apego, incluindo o nosso sistema de apego neural. O capítulo 3 amplia as perguntas dos dois capítulos anteriores com mais uma. Por que leva tanto tempo para entender que a pessoa que amamos se foi para sempre? Explico as múltiplas formas de conhecimento que o nosso cérebro detém simultaneamente para resolver o quebra-cabeça. No capítulo 4, temos experiência suficiente para explorar uma questão primária. O que acontece no cérebro durante o luto? No entanto, para entender a resposta a essa pergunta, também consideramos como nossa compreensão do luto mudou ao longo da história da ciência do luto. O capítulo 5 analisa com mais nuances por que algumas pessoas se adaptam melhor do que outras ao perder alguém e pergunta: quais são as complicações de um luto complicado? É aqui que a gente entra mais na patologia ou no transtorno mental. O capítulo 6 reflete sobre por que dói tanto quando perdemos essa pessoa amada específica. É um capítulo sobre como funciona o amor e como nosso cérebro possibilita a conexão que acontece nos relacionamentos. O capítulo 7 aborda o que podemos fazer quando ficamos assoberbados pelo luto. Usa a psicologia clínica para mergulhar nas respostas a essa pergunta. Na parte 2, abordamos o tema de estar enlutado e como podemos começar a restaurar uma vida com significado. O capítulo 8 pergunta: por que ruminamos tanto depois de perder alguém que amamos? Mudar aquilo em que passamos nosso tempo pensando pode mudar as conexões neurais e aumentar nossas chances de aprender a viver uma vida com significado. Deixar de focar o passado, porém, nos leva à pergunta do capítulo 9. Por que nos envolveríamos com nossa vida no momento presente se ela está cheia de luto? A resposta inclui a ideia de que só no presente podemos experimentar a alegria e a humanidade comum, bem como expressar amor às pessoas vivas que amamos. Do passado e do presente, no capítulo 10, nos voltamos para o futuro e perguntamos: como nosso luto pode mudar se a pessoa nunca voltará? Nosso cérebro é impressionante e nos permite imaginar um número infinito de futuras possibilidades se explorarmos essa habilidade. O capítulo 11 fecha com que a psicologia cognitiva pode contribuir para nossa compreensão do luto como uma forma de aprendizado. Adotar a mentalidade de que estar enlutado é uma forma de aprendizado e que sempre estamos aprendendo pode tornar o sinuoso caminho de estar enlutado mais familiar e esperançoso. Pense que este livro tem 3 personagens, ela continua aqui, ó. O mais importante é seu cérebro, maravilhoso por suas habilidades e enigmático em seus processos. É a parte de você que escuta e vê o que acontece quando a pessoa que você ama morre. E vê o que, e que se pergunta o que fazer agora. Seu cérebro é essencial à história, construído por séculos de evolução e centenas de milhares de horas de sua experiência pessoal com amores e perdas. O segundo personagem é a ciência do luto, um campo recente, cheio de cientistas e clínicos carismáticos, além dos alarmes falsos e das descobertas excitantes de qualquer empreitada científica. O terceiro e último personagem sou eu, uma sofredora e cientista, porque quero que você confie em mim como sua guia. Minhas próprias experiências de perda não são tão incomuns, mas, com o trabalho de uma vida inteira, espero que você consiga ver por uma nova lente
como seu cérebro lhe permite carregar a pessoa que você ama pelo resto da vida. Então, essa é a proposta do livro. Eu espero que vocês tenham tido mais clareza sobre os capítulos que a gente vai encontrar a partir de amanhã, sobre as reflexões que ela vai trazer para a gente, os propósitos do livro, e também eu quero mostrar um pouquinho para vocês sobre como vai funcionar o clube, para quem ainda não está inscrito, ou quem se inscreveu e está um pouquinho perdido ainda. Agora, vou abrir aqui para vocês, ó, só um instantinho, para mostrar rapidamente, pronto, o que que a gente vai ter aqui pela frente. Como eu tinha falado antes, e teve gente chegando ao longo da live, não é um clube do livro só para estudantes de psicologia ou psicólogos. Qualquer um pode participar com a gente desse projeto legal para aprender mais sobre a ciência do luto, beleza? Então, esse é um ponto inicial que eu queria reforçar com vocês. Aqui no site, e eu deixei o link aí embaixo para vocês lerem com calma depois, para quem quiser se inscrever, tem todas as informações sobre o Clube do Livro, incluindo um pouquinho sobre a autora, a proposta. Tem esse link aqui para você adquirir um exemplar do livro, mas eu reforço que não é necessário você ter o livro para participar do clube com a gente, beleza? É legal para você ver os detalhes, para você ler, para você chegar com suas dúvidas e a gente bater um papo. Mas se você não quiser comprar o livro, quiser só acompanhar as explicações minhas e da Natasha, as trocas com os colegas que vão acontecer, tá tudo suave, não tem problema. Aqui está falando um pouquinho sobre mim, minha formação como psicólogo clínico, doutor em neurociências, pesquisador e fundador daqui do IPA, e a Natasha, que é psicóloga, pós-graduanda em TCC e professora também do Instituto Ponto Azul. Aqui está explicando o quê? A gente vai ler os 11 capítulos do livro, serão 8 encontros para a gente poder discutir todos esses capítulos. Isso significa o quê, gente? Que vai ter encontro, como o de amanhã, do dia 25, que vai ser dedicado apenas a um capítulo, ó, capítulo 1. O segundo encontro, dia 1º de agosto, capítulo 2. Mas vai ter 2 encontros, na verdade 3, que vão ser 2 capítulos juntinhos para a gente discutir, beleza? A gente fez isso para não ficar muito longo, até porque poderia conflitar com outras atividades, outros projetos que a gente tem no Instituto, que vão começar logo depois em setembro, então a gente teve que colocar 3 dias com 2 capítulos juntinhos aqui para a gente discutir, beleza? Então aqui tem todo o nosso cronograma. A gente começa amanhã, terça-feira, de 8 às 10 horas da noite. Daniel, amanhã eu não consigo, eu estou viajando, ou eu faço faculdade à noite, não tem problema, tudo fica salvo para você assistir depois, e tem um certificado no final para quem participar. Um certificado do Instituto Ponto Azul de participação do nosso Clube do Livro, beleza? A gente tem algumas ideias de livros próximos, mas que a gente vai trazer com mais calma depois, para vocês, se der tudo certinho aqui, né? Então, acho que vai dar certo. A gente está curtindo aí, muitas pessoas já estão chegando no grupo. Eu acho que vai ser um sucesso esse nosso projeto, sim. Aqui tem 2 planos, pessoal. O plano básico é para você participar do Clube do Livro. Então, você vai ter acesso ao nosso grupo no Telegram, vai ter o certificado no final e vai acessar os encontros bonitinhos para conversar com a gente sobre cada um dos capítulos. Esse plano básico, você pode dividir ele em 12 vezes de R$ 14,76 ou R$ 147 à vista. Tá um preço bem em conta, né? Para 18 horas, para muitas reflexões legais, eu acho que tá um preço bem tranquilinho. Mas, se você é psicólogo ou estudante de psicologia, você pode pegar o plano avançado. Nesse plano avançado, você vai participar dos outros 3 clubes do livro de uma vez, nos próximos 12 meses. É uma anuidade, tá? Esse plano aqui para psicólogos e estudantes de psicologia. Além disso, você vai acessar 6 cursos do IPA-Psi, do nosso clube de psicologia do Instituto Ponto Azul. Clicando aqui, você vai ver quais são esses 6 cursos. A gente está fazendo agora um curso sobre psicopatologia, baseado no DSM-5-TR, mas tem aqui já os outros cursos para você dar uma olhadinha, de TCC, psicoterapia online, psicologia baseada em evidências, transtornos de ansiedade, personalidade, tem tudo bonitinho aqui para você dar uma olhada, beleza? Esse aqui, então, é para quem é profissional ou estudante de psicologia, ó. Está R$ 597 à vista, ou 12 vezes de 59, é um valor muito em conta. Meus amigos psicólogos às vezes puxam a minha orelha, Daniel, é muita coisa que você está oferecendo por um valor muito acessível, muito tranquilo, cara, podia dobrar esse valor aí, mas a gente tem essa proposta de difundir o conhecimento científico,
da melhor maneira que a gente puder, claro, dentro das nossas possibilidades, levando para pessoas que eventualmente não poderiam pagar por um curso muito mais caro. Então, a gente faz essa anuidade aqui no IPA-Psi, por um valor super acessível para o pessoal complementar ou aperfeiçoar a sua formação na psicologia clínica, que muitas vezes é precária, né, que a gente tem nas graduações, infelizmente, nas graduações de psicologia aqui do Brasil. Então, essa é a proposta do Clube do Livro. Espero que quem não está inscrito tenha entendido melhor, tenha curtido a ideia. Eu deixei o link aqui embaixo, tem um link também fixado aí em cima para vocês se inscreverem e a gente ter essa experiência legal de aprendizagem juntos nestas próximas 8 terças-feiras a partir de amanhã. Lembrando que só mais amanhã para fazer inscrição, tá? Quarta-feira agora, depois de amanhã, dia 26, a gente vai fechar o carrinho, não dá mais para se inscrever, ok? Então, é só esse período que a gente tem para inscrições. Estou animado, muita gente já está chegando lá no nosso grupo do Telegram, trocando ideias com a gente. Eu acho que vai ser uma oportunidade ímpar para a gente entender melhor sobre um assunto tão relevante como esse aqui. E só mais uma ressalva final que eu gostaria de fazer, é que o nosso Clube do Livro não tem como natureza, como propósito, ser um grupo terapêutico. A ideia não é a gente fazer uma espécie de autoajuda para fazer terapia em grupo, digamos assim, né? Obviamente, muitas pessoas que estão procurando estão vivendo um luto, ou estão passando por uma situação difícil de perda e vão se beneficiar das nossas reflexões, das discussões, da aprendizagem com o livro, e não tem problema. Eu acho que isso é super, super válido. Só que tem que ficar claro que a ideia não é uma terapia, tá, gente? Não é para cada um contar como é que está sendo o seu luto e a gente se ajudar ali. Não é essa a proposta, não é um grupo terapêutico, é um grupo de estudos, um grupo de leitura que, obviamente, pode trazer insights e orientações legais para muitas pessoas que estão vivendo isso. Mas não é a ideia a gente fazer uma psicoterapia grupal, digamos assim, beleza? Só para deixar isso claro aí, para não haver confusões. Beleza, gente? Então é isso aí. Obrigado, Ariel, pela moderação. Obrigado a todos que assistiram a esta live. Eu vou repostá-la provavelmente em outros canais para mais pessoas terem acesso. A gente se vê a partir de amanhã à noite, então, nos nossos encontros do Clube do Livro. E é isso. Um abraço a todos. Deixa o joinha, se inscreva aí no canal. Até breve. Tchau.